como é que você pode faturar muito na piscicultura mesmo sem ter água disponível? Soraya, que loucura que é essa de não ter água disponível e produzir peixe mesmo assim? Eu não preciso produzir peixe dentro da água. Eu sou a doutora Soraya Dallagnol, a sua professora de piscicultura. Sim, precisa. Mas a questão aqui é o seguinte, gente. Para produzir peixe, você precisa ter água. Mas não obrigatoriamente ter água entrando e saindo o tempo todo. Isso precisa ficar claro na tua cabeça, né? Então, quando você tem lá um tanque de peixe, quando você tem lá um córrego, independente do tipo de área que você tem, inclusive água de chuva, né? Ter lá um tanque construído na terra, onde você armazenou água de chuva, você pode produzir os peixes ali dentro, mesmo que a água fique parada dentro do tanque. Então, existe essa possibilidade. E quando eu falo que existe, não é que existe essa possibilidade única e exclusivamente se você tem energia elétrica chegando na beira do tanque para ter a possibilidade de ligar um aerador, um soprador, sistemas de filtros. Não, não é nada disso que se trata. Faturar mais, mesmo sem renovação de água, mesmo sem ter água disponível. E você vai entender isso junto comigo ao longo dessa live. Então, tem muita gente que acha que é preciso ter essa água entrando e saindo por conta das concentrações de oxigênio, né? É o teu caso? Manda para mim aqui no chat se você pensa, se você acha que é obrigatório, se você pensa que é obrigatório ter água entrando e saindo dentro do tanque para que haja oxigenação da água dentro do tanque de peixes. Inclusive, olha só uma curiosidade, né? Dependendo da quantidade de fitoplâncton que você tem dentro da água do tanque do seu tanque de piscicultura, a chance de ter mais concentração de oxigênio na água do teu tanque do que na água que está entrando, seja uma água de poço, seja uma água de rio, de córrego, por conta da presença de fitoplâncton. É só uma curiosidade, que tem aí umas questões muito mais amplas por detrás disso, mas é uma curiosidade. Se você não entende sobre o processo de crescimento, o processo da vida que acontece dentro da água, você pode estar, inclusive, fazendo renovação de água e com o processo de renovação de água, colocando mais água dentro do tanque e tirando a água de dentro do tanque, você pode, inclusive, estar, o que a gente até fala, entre aspas, né, desoxigenando a tua água. Ou seja, colocando uma quantidade de água dentro do tanque que tenha concentração de oxigênio menor do que a concentração de oxigênio que você tem dentro da tua própria água do tanque. Então, aí só umas coisas aí para você ficar pensando que realmente não é água entrando e saindo em excesso, demasiadamente ali, que faz você ter lucro na piscicultura ou que traz a possibilidade de você produzir peixes aí dentro do teu tanque de peixes. Não. Né? Em água paradinha, você pode produzir. Posso ter água renovando? Pode. Né? É obrigatório? Não é obrigatório. Posso ter água parada? Pode. É obrigatório? Não, não é obrigatório e a gente precisa considerar várias coisas aqui no momento de produzir peixes, tanto em água parada quanto em água renovando, tá bom? Então, se você tem uma água com baixíssima renovação de água ou com zero de renovação de água, o que é que precisa ser levado em consideração? Que você tem que adequar a densidade de peixes, né? E a densidade de peixes, a gente trabalha com densidade de peixes de quantos quilos por metro quadrado você vai utilizar de peixes ali dentro do teu viveiro. Então, se for uma densidade maior, você consegue colocar mais quilos de peixes por metro quadrado. Se for uma densidade menor, menos quilos de peixes por metro quadrado. E existe um ponto de equilíbrio, né? Agora, quanto menor é a água que você tem
renovando ali no teu ciclo, no teu tanque de peixe, menor vai ser a quantidade de quilos de peixes que você pode produzir com o objetivo de trazer lucro para dentro do teu bolso. E quando eu falei para você que o tema dessa live é como é que eu vou faturar mais mesmo sem ter água disponível. Esse é o tema dessa live de hoje. Como é que você vai faturar mais mesmo sem ter água disponível? E quando você faz o ajuste dessa quantidade de peixes aí, né, dentro do teu tanque, você faz o quê? Você consegue controlar melhor a qualidade de água, você consegue controlar melhor o equilíbrio de fitoplâncton, você consegue controlar melhor a quantidade de matéria orgânica no fundo do tanque. E com o controle de todos esses fatores que eu estou te falando aqui, você traz a possibilidade de melhorar muito a conversão alimentar do peixe quando ele está consumindo a ração. E é esse o ponto de trazer uma maior lucratividade. É esse o ponto de você conseguir fazer o peixe consumir a menor, presta atenção, a menor quantidade de ração possível para que ele tenha o maior ganho de peso possível. Parece loucura essa frase, mas é completamente possível desde que você consiga controlar qualidade de água, manejo de alimentação, fitoplâncton, matéria orgânica acumulada. E aí, é por isso que você ajustar a quantidade de peixes para dentro do teu tanque faz total sentido. E quando eu falo de produzir mais, né, lucrar mais sem ter água disponível, é porque você vai conseguir fazer com que o teu peixe tenha uma conversão alimentar menor. Se a conversão alimentar for menor, a tua margem de lucro é maior justamente porque o peixe consumiu menos ração para ter o ganho de peso corporal. Só que essa menor conversão alimentar, ela é possível se você não estiver usando nenhum tipo de equipamento dentro do teu tanque, sem ter renovação de água, com água parada, somente com baixa densidade de peixes, com menor quantidade de peixes do que quanto comparado a um tanque que você tenha a renovação de água. Então, quem chega e me fala assim, eu não consigo produzir peixe porque não tem água na minha piscicultura. Essa desculpa não cola para mim, tá? Pode trazer outra. Essa desculpa não cola para mim, porque isso é um mito. O que é possível é produzir peixe com lucratividade alta, inclusive, em tanques que não tenham renovação de água ou que tenha baixíssima renovação de água, ajustando a densidade de peixes de dentro do tanque. Você vai... mas eu não tenho renovação de água, né? Você pode estar aí pensando, eu não tenho renovação de água, mas mesmo assim eu quero produzir alta densidade de peixes. E aí vai lá e compra um aerador, né? Tem várias questões a respeito de aerador, algumas delas, inclusive, sobre energia elétrica, a gente já falou ontem, né? Nesse tema. Mas, quando você coloca um aerador, ele traz a condição de aumentar a concentração de oxigênio dentro do tanque. Tem vários fatores aí por trás, né? De qual momento ligar, qual momento não ligar. A gente até discutiu um pouquinho sobre isso ontem. Mas... o aerador, ele só coloca o oxigênio dentro da água. Ele não me ajuda, por exemplo, a fazer remoção de matéria orgânica. Ele não me ajuda, por exemplo, a fazer degradação de composto nitrogenado, que é o que vem em consequência de aumento de densidade de peixes dentro do tanque. Então, um grande erro, inclusive, é o piscicultor achar que pode produzir peixes em grande densidade num tanque onde ele tem renovação baixíssima ou que ele tenha zero de renovação de água, só porque ele colocou um aerador dentro do tanque, 1 ou 2 aeradores. Que ter aerador dentro do tanque
não é sinônimo de que você pode trabalhar com altas densidades. Não é sinônimo, tá? Tem várias questões aí por detrás disso. Aumenta a sua quantidade de peixes que podem ser produzidos? Aumenta. Mas tem outros parâmetros ali que você precisa controlar também, tá? Então, quando você trabalha com uma densidade baixa em sistemas de água parada, em sistemas de baixíssima renovação, e isso dá a possibilidade para você de ter uma água de melhor qualidade, de ter baixa quantidade de matéria orgânica, de ter um peixe consumindo ração com muita eficiência de aproveitamento dessa ração e grande ganho de peso corporal. Quando eu faço assim é porque é como se o peixe estivesse ganhando mesmo fibra muscular. Grande ganho de peso corporal. Isso é o que mostra para você a lucratividade, né? O quanto de ração o peixe consumiu para ter o ganho de peso corporal, que é a conversão alimentar. Quanto menor for esse valor, ou quanto menor a quantidade de ração que o peixe consome, melhor vai ser a tua lucratividade. Ué, Soraya, mas o custo da produção de peixe não é só ração. Sim, eu sei, não é só a ração. Mas a ração, ela corresponde aí a acima de 70% do custo de produção. Acima de 70%. Então, se eu não me preocupo com a eficiência de utilização da ração por parte dos peixes, eu não estou me preocupando com o lucro da minha piscicultura. Eu preciso me preocupar com a conversão alimentar. Eu preciso me preocupar com o quanto eu estou conseguindo manter o ambiente para que a conversão alimentar seja muito boa. Porque a conversão alimentar é o índice que está diretamente relacionado com a lucratividade da piscicultura. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Quem já é meu aluno, quem já me acompanha aqui nos canais já sabe que eu falo sempre desse exemplo, porque para mim é onde se produz peixe com muita eficiência, é na região da Baixada Cuiabana. A Baixada Cuiabana é região que compreende aí vários municípios ao redor de Cuiabá, a capital daqui do estado de Mato Grosso. Atuei durante muito tempo ali atendendo piscicultores daquela região, atuo ainda como consultora, né, online, presencial, enfim. E qual que é a eficiência que o piscicultor da Baixada Cuiabana tem? Baixada Cuiabana não produz peixe com água renovante, não produz peixe com água entrando e saindo. A Baixada Cuiabana, 85% dos piscicultores da Baixada Cuiabana produzem peixes em água parada, água de chuva, inclusive. Isso por conta, claro, de várias características, por exemplo, característica de solo, né? Então, o tipo de solo que eles têm lá permite com que eles consigam segurar essa água por muito tempo. Então, tem várias condições ali da Baixada Cuiabana, mas que tem muita piscicultura, inclusive, é engraçado até a gente pensar, né? Você chega na piscicultura e fala, mas onde é que está a tua captação de água? Não tem. Não tem captação de água. É tanque construído, às vezes represas nativas ali, água que foi se acumulando ao longo do período com as chuvas, né? E a região da Baixada Cuiabana é, inclusive, uma região que não tem chuva ao longo do ano todo, né? Tem ali um período de seca, igual acontece aqui na minha região. Então, tem período de águas e período de seca. Então, eles fazem um acúmulo da quantidade de água ao longo do período de chuva e produzem o peixe dentro daquela água parada. 2, 3, 4, 5, 10 anos. Tem piscicultores lá muito, muito antigos, né? De 20 anos de produção de peixe, de 30 anos de produção de peixes, tá? Só que, o que a Baixada Cuiabana entendeu? O que o piscicultor da Baixada Cuiabana entendeu? Que para ele ter eficiência, para ele ter baixa conversão alimentar, para o ciclo de produção dele ser rápido, ele precisava trabalhar com densidades menores. E é isso que possibilita os piscicultores da Baixada Cuiabana produzir 700 gramas de peixe por metro quadrado, 500 gramas de peixe por metro quadrado, por safra, né? E ter uma lucratividade muito alta, porque conseguem ter conversão alimentar muito baixa
em relação de mantença de qualidade de água, remoção de matéria orgânica, de várias questões ali que estão diretamente relacionadas com a eficiência de utilização da ração por parte dos peixes. Não tem segredo, gente. Agora, o piscicultor que fica com aquele olho gordo, achando, não, eu vou colocar peixe, vou colocar peixe, vou colocar peixe, quer colocar um mundo de peixe, não tem tamanho de tanque, não tem renovação de água, não tem sistema de aeração, não tem equipamento nenhum. Me desculpa. É a mesma coisa que você colocar um McDonald's numa cidade de 3 mil habitantes. Se você mora hoje numa cidade que tenha menos de 200 mil habitantes, você provavelmente não tem McDonald's aí na sua cidade, né? Ou qualquer outro tipo de franquia que exija que tenha lá um mínimo de população na cidade. Por quê? Porque eles sabem a demanda. Para que é que eu vou colocar lá um monte de peixes dentro de um tanque que não vai ter capacidade? Para que é que eu vou colocar uma franquia que exige um consumo alto para se manter, para se pagar, numa cidade que tem pouca população para consumir o produto? Né? A relação é mais ou menos a mesma. Então, se você ainda está colocando peixe dentro do teu tanque, sem conhecer sistema de produção, sem saber renovação de água, sem entender ciclo de água, sem entender sobre a matéria orgânica, você vai continuar errando. E para você que está deixando ou está protelando de produzir peixe porque não tem água entrando e saindo, eu não vou fazer a minha piscicultura comercial, eu não vou fazer a minha piscicultura como negócio, como empresa, porque eu não tenho água renovando, eu só tenho uns peixinhos ali para criação. Está perdendo dinheiro, porque tem muita gente produzindo peixe nesse sistema e lucrando, inclusive. Então, se você ainda está perdendo oportunidades, olhe você para dentro da sua piscicultura e identifique que oportunidades são essas que você está perdendo de ganhar dinheiro. Que oportunidades são essas? E quando eu falo que menos na piscicultura é mais, é menos peixe ou menos quilo de peixe por metro quadrado, né? É mais lucro. É claro que não é só você reduzir a quantidade de peixe. Não é só reduzir a quantidade de peixe. Tem várias coisas que precisam ser trabalhadas ao longo do processo. Mas menos é mais. Menos peixe é mais lucro. Menos peixe é mais lucro. Soraya, não, mas então, eu quero produzir mais peixe e ter lucro. E eu não tenho água. Existe essa possibilidade? Existe. Desde que você seja ainda mais eficiente em manter a água do tanque em boa qualidade, em manter a remoção da matéria orgânica ao longo do ciclo de produção, porque isso vai ajudar com que você tenha uma menor conversão alimentar. E quanto menor for a conversão alimentar, melhor a tua lucratividade. Só que por que eu mostro essa oportunidade de você poder produzir peixes em lugares onde não tem água disponível, onde não tem renovação de água? E trago esse tema, inclusive, falando que é possível lucrar, né? Porque eu sei que tem muita gente deixando de produzir, deixando de fazer dinheiro por conta dessa ausência aí, né? Desse excesso, desse grande volume de água, dessa abundância de água. E sei também que tem muita gente perdendo dinheiro porque está colocando peixe demais em lugar onde não cabe peixe demais. Eu recebo quase todo dia, não é todo dia não, mas é quase todo dia eu recebo gente falando: Soraya, não sei o que faço, meus peixes estão morrendo. São 4 perguntas investigativas ali, você já descobre, né? Qual o tamanho do seu tanque, qual o tamanho da renovação de água, quantos peixes você tem e qual o tamanho do seu peixe. São essas 4 perguntas aqui.
já descobre. Eu já descubro. Colocou peixe demais, ou colocou peixe, ou não colocou, ou que outra coisa é. Na maioria das vezes, colocou peixe demais. Por quê? Porque a pessoa vai lá, compra um peixe, compra um peixinho desse tamanho. Desse tamanho aqui, ó. Aí, quando compra lá 1.000, 2.000, 20.000, 30.000 peixes desse tamanho, né, ó, desse tamanho aqui, ó, do tamanho da minha mão, que é menor, olha perto da minha mão, né, o tamanho, ó, desse tamanho. Vê lá, peixinho desse tamanho, claro que cabe 50.000 peixes dentro do meu tanque, pode mandar. Mas seu objetivo é comprar levino ou é vender peixe gordo? Aí é que tá a questão. Você precisa comprar o peixe pensando no tamanho que esse peixe vai ficar depois. Você precisa comprar o peixe pensando no tamanho que o peixe vai ficar depois. É assim com todas as outras espécies animais, inclusive com vegetais, né? Para quem é da agricultura, você sabe que planta um grão de semente num intervalo a cada tantos centímetros, dependendo de planta para planta, né? Um intervalo entre linhas, existe ali uma condição. De acordo com o quê? É uma regra? Se eu vou plantar milho, se eu vou plantar soja, se eu vou plantar algodão, se eu vou plantar trigo, o intervalo, a distância entre grãos é a mesma? É claro que não, gente. Depende do quê? Depende do porte da planta. Eu preciso fazer o espaço. Então, se a gente pegar lá a quantidade de grãos que eu vou plantar em 1 hectare, de milho, de soja, de trigo, de algodão, um vai ser diferente que o outro, por conta do porte da planta. É a mesma quantidade de cabeça de boi que eu coloco em 1 hectare de pasto e em 1 hectare de área confinada? Não precisa ser um gênio para saber que não. Não precisa ser um gênio para saber que não. O pintinho é bem pequenininho. Então, eu posso colocar 1 milhão de pintinhos dentro de um barracão de aves, onde eu quero engordar essas aves até chegar em 2,5 kg de peso corporal? Não. Por quê? Porque essa ave vai crescer. A proporção é essa. No peixe também. E aí, eu acho engraçado falar desse tema, porque passa pela minha cabeça assim, ó. Será que quem compra muito peixe pequenininho pensa que esse peixe ele vai ficar dentro do tanque, um em cima do outro, assim, empilhadinho? Um em cima do outro empilhadinho, aí aqui do lado, mais uma pilha de peixe, aí do lado, mais uma pilha de peixe. Porque pense que não é nem só espaço físico. Não é só espaço físico. É oxigênio para respirar. Pensa que o peixe está cagando dentro do ar que ele vai respirar. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? O peixe faz cocô, ele excreta, ele libera fezes dentro da água, que é o mesmo oxigênio que ele vai usar para fazer a respiração dele. Quanto mais peixe eu coloco, mais poluído fica o ar desse, né, o oxigênio que o peixe vai respirar. Já parou para pensar nisso? Então, não adianta achar que vou colocar muito, muito, muito peixe, vou ficar aqui rico, vai ter muito lucro. Não é assim, gente. Até porque peixe não se vende na engorda por unidade, vende por quilo. E aí, eu gosto sempre de mostrar. Eu vou pegar um caderno, porque eu gosto de falar escrevendo, tá? Eu gosto sempre de falar. Vou pegar esse caderno aqui mesmo. Eu gosto sempre de falar essa, né?
se eu tiver lá, tenho lá um tanque, coloquei muitos peixes dentro desse tanque, e eu comprei peixes por unidade. Então, quando você compra o alevino, você compra o alevino por milheiro, né? Então, o milheiro pode custar R$250, pode custar R$300, R$350, depende do tamanho do peixe, depende da espécie do peixe. Ok. Então, você compra por 1.000 unidades, né? Que cada um vai sair ali em torno de 2 centavos, enfim, né? Vai ter ali o preço dele por unidade. Ok. Só que a gente vende esse peixe por quilo. Por quilo. Olha o que acontece quando você coloca muito mais peixes dentro do tanque do que cabem, né? Pensando em pouco volume de água. Então, vamos dizer que caiba dentro do teu tanque 10.000 quilos de peixe. 10.000 quilos de peixe. 10.000 quilos de peixe podem ser 10.000 peixes de 1 quilo, pode ser 20.000 peixes de 500 gramas, pode ser 30.000 peixes, 30.000? 40.000 peixes de 250 gramas, né? 40.000 peixes de 250 gramas, ou ainda 5.000 peixes de 2 quilos. Tudo isso me dá 10 toneladas, que é o que tecnicamente eu estou dizendo aqui para você que cabe dentro de um tanque. Estou dando um exemplo, tá? Só divagando aqui para a gente trazer exemplo palpável aí. Ok. E a gente vende o peixe por quilo. Só que a espécie de peixe que... Não precisam me responder. Pensa você aí no teu lugar, na tua piscicultura, na região onde você mora. A espécie de peixe que você produz, você consegue comercializar por 250 gramas? Vender o peixe com 250 gramas de peso corporal? Ou seja, para você vender 1 quilo de peixe, você precisa colocar 4 peixes dentro do saquinho. Ou você consegue comercializar esse peixe de meio quilo? E aí, para você vender 1 quilo desse peixe, você teria que colocar 2 peixes dentro do saquinho? Só faz esse raciocínio, independente para quem você vai vender. Se é para frigorífico, se é para peixaria, se é para supermercado, para o consumidor, independente. Pensa nisso, a gente está falando aqui de densidade de peixes. E por que eu estou mostrando isso? Porque quando você coloca muito peixe dentro do teu tanque, você vai chegar no momento em que o teu tanque vai falar assim, ó, só dá até aqui. Só cabe até aqui. Você só consegue fazer quilos de peixe até onde está. O que é que você quer fazer agora? Você vai vender todo esse peixe? O que você vai fazer? E o teu peixe está com meio quilo. E aí você precisa vender o peixe, ou repicar, que a gente chama, né? Dividir e colocar em outro tanque. Se você não tem outro tanque, você começa a vender o teu peixe de meio quilo por preço de banana. Eu ia dizer, a banana nem tá tão barata assim, mas comparado com o preço de carne, né? Começa a vender o teu peixe barato, porque você precisa se livrar do peixe, vender, tirar aquela quantidade de peixes para poder dar condições desse peixe ir crescendo. E aí, quando você vende na necessidade, na urgência, você acaba vendendo pelo preço que o mercado compra. Porque o mercado não está disposto a comprar um peixe de meio quilo. Ah, mas se for por R$10 o quilo, tá tudo bem. Ah, é promocional? Ah, ok. Então, beleza, vou ficar porque é promoção. E aí você sangra teu lucro. Isso sabe por quê? Porque você não sabia ajustar a densidade de peixes para o teu volume de renovação de água. Você não sabia ajustar a densidade de peixes para o tamanho do teu tanque. Isso não só diminui o teu lucro,
mas dificulta e muito a tua possibilidade de faturar 125 mil reais aí na tua piscicultura. Se você quer fazer 125 mil reais na tua piscicultura, para de achar que é colocando mais peixe. Inclusive, assim, ó, eu falo para você sobre os 125 mil reais. E 125 mil reais é um faturamento muito bom e possível, inclusive. Mas se você produzir menos, mas com uma margem de lucro maior, talvez seja ainda mais vantajoso. Talvez seja ainda mais vantajoso do ponto de vista de dinheiro que sobra. E tudo isso é possível como? Com regra? Com manual? Não. É você ajustando para a tua condição, para o teu tanque, para o teu volume de renovação, para o teu mercado de tamanho de peixe. Então, não fique achando, se você ainda está aí na sua cabeça pensando, se eu não renovar a água, eu não vou poder produzir peixe, tá errado, isso é um mito. Isso é um mito, vai poder sim. Se você souber o que fazer, você vai poder produzir sim. Se você souber como fazer, você vai poder produzir sim. Ah, mas se eu não produzir muito, se eu não colocar lá 20, 30 mil peixes, eu não vou lucrar. Engano seu. Engano seu. É ao contrário. Se você usa densidade mais alta do que o teu tanque suporta, isso prejudica demais a conversão alimentar do teu peixe. E como eu já bem disse, a conversão alimentar é o principal índice relacionado com a lucratividade da tua piscicultura. Então, não fique achando aí que porque você não tem água, você não pode produzir. Pode sim, você só precisa ajustar essa densidade de peixes. O jeito errado de você produzir peixe é o quê? É jogar peixe aleatoriamente ali. Ainda mais quando compra bem pequenininho, achando que vai morrer. Não, eu comprei 50 mil peixes porque pode ser que morra. E se não morrer? Melhor ainda. E se não morrer, você alimentou esse peixe até um tamanho, você gastou ração para todo aquele peixe que não morreu até determinado tamanho, e depois que ele chegou lá em 500 gramas, por exemplo, aí que ele vai morrer. Ele já comeu tanta ração até chegar em 500 gramas. Ele já comeu tanto do seu dinheiro até chegar em 500 gramas e para daí morrer. Já pensou nisso? É isso que traz o lucro para sua piscicultura. É isso que faz você faturar 125 mil reais. Agora, para você entender mesmo e colocar em prática isso, o que você precisa saber? A capacidade de suporte do teu tanque de peixes. A capacidade de suporte é a maior quantidade de peixes que você consegue produzir dentro do seu tanque de peixes, que é específico, individual, é especial, ele é único, né? Trate como único, ele é único. Qual é a maior quantidade de quilos de peixe que você consegue produzir dentro do teu tanque, no menor intervalo de tempo possível, com o maior ganho de peso possível, fazendo com que esse peixe chegue ao peso de abate que você deseja. É isso que vai te ajudar a fazer um faturamento de 125 mil reais da sua piscicultura. É isso que vai te ajudar a fazer o peixe ter uma menor conversão alimentar, consequentemente, maior lucratividade. E para isso, você precisa saber da capacidade de suporte. Então, a capacidade de suporte, ela é uma aula densa e longa, eu vou ensinar para você dentro do evento Rota da Piscicultura Produtiva, tá? Se você ainda não está inscrito na Rota da Piscicultura Produtiva, não perca essa oportunidade. Mais de 4 mil pessoas já estão inscritas na Rota da Piscicultura Produtiva. O evento vai acontecer entre os dias 10 a 14 de outubro, tá?
E nesse evento eu vou te mostrar o caminho para você faturar R$125 mil por hectare aí na sua piscicultura. Inclusive, nesse caminho tem você saber a capacidade de suporte do seu tanque. Eu vou te ensinar em uma das aulas da Rota da Piscicultura Produtiva. Para falar bem a verdade, na segunda aula, né? Na segunda aula da Rota da Piscicultura Produtiva, eu vou te ensinar sobre a capacidade de suporte. Então, se você quer faturar R$125 mil por hectare, você precisa estar junto comigo e com todos aqueles que querem chegar nesse faturamento. Olha aqui a Silvaneide falando, essa live me define. Quando eu comecei, cometi todos esses erros, coloquei peixe em excesso e não cheguei no peso ideal. Né, Silvaneide? A Silvaneide, hoje tenho consciência da minha capacidade de suporte, aprendi muito no seu curso. A Silvaneide é aluna nossa aqui do curso Piscicultura de Alta Performance e entendeu, né, Sil? Não adianta querer ficar colocando um mundo de peixe lá dentro. Quando você ajusta a quantidade de peixes para o teu sistema, e o teu sistema individual, o teu que é único, isso é o que vai fazer você ter lucratividade. Que bom, Sil, fico muito feliz que você tenha aprendido muito e que hoje você tenha consciência da sua capacidade de suporte. Vamos ver se tem alguém aqui do YouTube que tenha feito alguma pergunta. Boa noite, galerinha. Ó, Paracatu, Minas, Rio Grande do Sul. Boa noite, Adriano. Amém. Oi, Max. O Kleber tá por aqui. Kleber Rodinelli, fazia horas que eu não via o Kleber por aqui também. Ó, o Eduardo Aparecido falando, os alevinos estão morrendo, minha região as temperaturas estão 12 graus. Vai ter live sobre baixas temperaturas, viu, Eduardo? Vai acompanhando aí. Eu não sei se é nessa semana ou na próxima semana que vai ter, tá? A Eliane está perguntando, quando devo tirar a água do fundo do tanque? Se você renova, Eliane, se o teu tanque tem renovação de água, essa renovação de água ela precisa ser continuamente tirando do fundo do tanque, tá? Joia. Ó, perguntando sobre criação de camarão. Não, a gente só trabalha com produção de peixes tropicais, tá? O Felipe fazendo a pergunta aqui, é peixe por metro quadrado, tá, Felipe? Não é por metro cúbico, não. Eu vou ensinar isso passo a passo na Rota da Piscicultura Produtiva. Lori Scherer, debaixo aqui, ó, bem debaixo aqui do vídeo que você está assistindo agora, aqui no YouTube, tem um link, tá? Tem um link bem debaixo aqui desse vídeo que você está assistindo, Lori Scherer. Pode clicar nesse link que você já vai conseguir se inscrever. Produz tilápia? Legal. Ó, Eliane, sou muito feliz por ser sua aluna. Que ótimo, Eliane. Eliane, eu vou responder com mais detalhes essa sua dúvida aqui a respeito do teu tanque lá na nossa comunidade de alunos. Combinado? Vou desligar aqui e eu já vou responder com mais detalhes para você lá. Beleza? Gente, ó, o Carlos Pedrosa também. Aluno nosso, encontro esse erro em todas as pisciculturas que visito, né? O Carlos Pedrosa é técnico aí, né? Então, é super comum isso. Por quê? Porque o piscicultor não tem essa consciência. Quando o piscicultor passa a ter essa consciência, gente, vira uma chave na piscicultura. A própria Sil contou aqui, compartilhou aqui com vocês. Então, tenham uma excelente noite e até amanhã. Tchau, tchau.